Desde a concepção do Messias, o Espírito Santo começou a revelar quão importante seria o seu trabalho. Maria estava prometida a José quando ainda era virgem, e tudo estava bem até que Deus a escolheu. Seu anjo a informou sobre o desejo dele de que ela desse à luz o Messias. No entanto, Deus queria que tudo fosse feito de uma maneira que não envolvesse qualquer forma de relação carnal entre José e Maria. Foi aí que o Espírito Santo interveio para realizar algo que só pode ser descrito como sobrenatural. A Bíblia diz que ele envolveu Maria e ela engravidou. Quando Isabel estava grávida de 6 meses, o anjo Gabriel a visitou. Ele viajou até a vila de Nazaré, na Galileia, e apareceu a uma virgem chamada Maria, noiva de José, descendente do rei Davi. Maria estava extremamente preocupada enquanto Gabriel transmitia o favor do Senhor a ela. Porque uma entidade celestial a visitaria, você conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre os descendentes de Jacó para sempre. Seu reino nunca terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 31 ao 33. Ele seria conhecido como o Filho do Altíssimo, uma cópia fiel de seu pai, que possuía a natureza divina. Deus lhe daria o trono de seu pai Davi, e ele habitará eternamente em seu reino. Portanto, Jesus seria a consumação das promessas do Antigo Testamento sobre o vindouro filho de Davi, o Messias que governaria para sempre. Como isso acontecerá? Maria perguntou ao anjo, já que sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. Assim o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Claro, Maria ficou surpresa. Ela era virgem e se perguntava, como isso pode acontecer? O Espírito Santo conceberia a criança como resultado. Jesus é tanto divino quanto humano, o Deus homem. Os teólogos chamam isso de união hipostática, a perfeita fusão de uma natureza divina e humana em uma pessoa. O termo hipostática é derivado da palavra grega hipostasis, que significa ser ou pessoa, a fusão de duas personalidades em um ser, Deus manifestado em forma humana. Como resultado, ele seria conhecido como o Filho de Deus. Quem poderia culpá-la por ficar perplexa ou por questionar o anjo sobre como ela poderia engravidar permanecendo virgem e sem um relacionamento íntimo com um homem? No entanto, tudo o que Deus exigia era a sua fé para que a profecia se tornasse realidade. Há tanto que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas se permitirmos que ele assuma o controle e torne o aparentemente impossível possível. Número 2. O Espírito Santo inspirou Simeão e o levou ao templo para revelar o propósito de Jesus aos seus pais. Lucas descreve um israelita modesto, expressando profunda gratidão a Deus por Jesus. O homem era Simeão, um homem piedoso que havia recebido revelações extraordinárias do Senhor. O Espírito Santo havia garantido a ele que não morreria até que visse com seus próprios olhos o Messias do Senhor. Ele entrou no templo guiado pelo Espírito, assim como os pais de Jesus fizeram. Simeão recebeu a criança em seus braços, louvando a Deus. O Senhor havia cumprido sua promessa e permitido que ele visse aquele que traria libertação, trazendo luz e honra a todos os povos, incluindo judeus e gentios. Simeão também abençoou os pais. Então ele disse a Maria sobre o impacto que Jesus teria em muitas pessoas em Israel. Alguns falhariam ao rejeitá-lo, enquanto outros prosperariam ao crer nele. Embora ele fosse contestado, os corações de muitas pessoas seriam revelados, as verdadeiras cores seriam reveladas. Infelizmente, Maria receberia mais do que uma bênção. Ele disse a ela, este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel e a ser um sinal que será falado contra, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados, e uma espada atravessará a sua própria alma também.
Ela entenderia errado seu filho, pensando que ele estava fora de si. Marcos capítulo 3, versículo 21. E experimentaria o luto de sua crucificação. O Espírito Santo conhecia as limitações de Maria antes que ela as experimentasse. O Espírito Santo sabia que não seria apenas um mar de rosas para Maria, mas depois, após sua ressurreição, ela conheceria a alegria. Somente o Espírito Santo poderia ter dado a Simeão essa palavra de conhecimento que ele compartilhou com Maria e José no templo sobre o filho deles. Essas palavras proféticas devem ter dado a esses jovens pais muita força e conforto, enquanto criavam a criança que sabiam ser o Filho de Deus. Número 3. O Espírito Santo ajudou João Batista a discernir que Jesus era o Messias. Era importante para o precursor de Jesus ser uma testemunha verdadeira do Messias que estava por vir. E quando chegou o momento, João Batista teve uma clara revelação de que Jesus era o Salvador. Mateus 3, verso 11 ao 17 diz: Eu os batizo com água por causa do arrependimento de vocês, isto é, porque vocês estão dispostos a mudar seu eu interior, seu antigo modo de pensar, a se arrepender do pecado e viver uma vida transformada. Mas aquele que vem depois de mim, o Messias, é mais poderoso, mais nobre do que eu. Eu não sou digno de carregar as sandálias dele, nem mesmo como seu escravo. Ele os batizará, vocês que verdadeiramente se arrependem, com o Espírito Santo, e os que permanecem impenitentes com fogo. A pá de debulha está em sua mão, e ele limpará completamente a sua eira, e ele reunirá seu trigo em seu celeiro. Mas ele queimará a palha com fogo inextinguível. Então Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, protestando vigorosamente: Sou eu quem precisa ser batizado por você, e você vem a mim. Jesus respondeu: Permita isso agora, pois é a maneira adequada para nós cumprirmos toda a justiça. Então João permitiu e o batizou. Depois que Jesus foi batizado, ele saiu imediatamente da água, e eis que os céus se abriram. E ele, João, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. E eis que uma voz do céu disse: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo e deleito. Diante do arrependimento do povo, João os batizava com água. No entanto, aquele que veio depois de João os batizaria com o Espírito Santo. A declaração de João está de acordo com a promessa dos profetas, a confirmação de Jesus e o cumprimento da igreja primitiva. O Deus Trino é um Deus em 3 pessoas. A pessoa que está operando na terra hoje é o Espírito Santo. Sem uma associação com Deus, o Espírito Santo, na verdade, não há conexão com Deus, o Filho. E sem um relacionamento com Deus, o Filho, não há relacionamento com Deus, o Pai. Sua associação com o Espírito Santo determina quanto de Jesus, o Filho, e de Deus, o Pai, você experimenta hoje. Então, Jesus veio da Galileia para o Jordão, a fim de ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Jesus respondeu: Deixe assim por agora, convém fazer isso para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 15. Em sua morte substitutiva na cruz, Jesus carregaria as ofensas dos pecadores e as creditaria com sua justiça imaculada. Assim, quando seu ministério começou, ele planejou se identificar com a humanidade pecadora, em nome da qual ele satisfaria totalmente todas as exigências da lei de Deus. Esse batismo também identificaria Jesus com João e afirmaria sua mensagem sobre o reino. No batismo de Jesus, vemos uma afirmação trinitária. Todos os 3 membros da divindade inauguraram o ministério público de Jesus. Enquanto Jesus se levantava da água, o Espírito Santo descia sobre ele como uma pomba, e Deus, o Pai, dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Não há outro serviço de comissionamento ministerial que se compare. O Pai e o Espírito Santo apoiaram publicamente a missão do Filho no reino.
Como resultado, ele estava preparado para a batalha contra o inimigo. Após o batismo de Jesus, João viu o Espírito de Deus descer do céu como uma pomba sobre ele. Número 4. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto, onde foi tentado para que pudesse exercer sua fé e autoridade. Lucas, capítulo 4, versos do 1 ao 13, diz: Então Jesus, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E nada comeu durante esses dias. E quando eles terminaram, ele estava com fome. Então o diabo disse a ele: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Em seguida, ele levou Jesus a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra habitada e a sua magnificência num piscar de olhos. E o diabo disse a ele: Eu te darei todo este domínio e sua glória, seu poder, sua fama, porque me foi entregue e dou-o a quem quiser. Portanto, se adorares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse, zombando dele: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está na Escritura, não tentarás o Senhor teu Deus para o pôr à prova. Quando o diabo concluiu toda a tentação, afastou-se temporariamente até um momento mais oportuno, exercitando nossa fé e autoridade, assim como Jesus fez. Mesmo que os tempos sejam desafiadores, é crucial, pois é assim que nos fortalecemos e amadurecemos espiritualmente. Número 5. Foi o Espírito Santo que capacitou Jesus para seus primeiros passos no ministério quando ele retornou de seu longo jejum e retiro espiritual. Lucas, capítulo 4. Então Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito, e a notícia sobre ele se espalhou por toda a região. Ele começou a ensinar em suas sinagogas e era elogiado, glorificado e honrado por todos. Assim ele foi para Nazaré, onde havia crescido, e como era seu costume, entrou na sinagoga no sábado e se levantou para ler. Deram-lhe o rolo do profeta Isaías. Ele desenrolou o rolo e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar libertação, perdão aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar aqueles que estão oprimidos, abatidos, esmagados pela tragédia, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia em que a salvação e o favor de Deus abundam grandemente. Então, ele enrolou o pergaminho, parou no meio do versículo, devolveu ao assistente e sentou-se para ensinar. E os olhos de todos na sinagoga estavam atentamente fixos nele. Ele começou a falar a eles: Hoje, esta escritura se cumpriu aos seus ouvidos e em sua presença. E à medida que ele continuava, todos falavam bem dele, estavam maravilhados e se perguntavam sobre as palavras de graça que saíam de seus lábios. E diziam: Este não é o filho de José? Então ele lhes disse: Sem dúvida vocês citarão para mim esse provérbio: Médico, cure a ti mesmo. Faça aqui em tua cidade natal também os milagres que ouvimos terem sido feitos em Cafarnaum. Então ele disse: Eu lhes asseguro e afirmo solenemente que nenhum profeta é bem-vindo em sua cidade natal. Mas em verdade, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu ficou fechado por 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. No entanto, Elias não foi enviado pelo Senhor a nenhuma delas, exceto a Zarefate, na terra de Sidom, a uma mulher que era viúva. E havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, exceto Naamã, o sírio.
Ao ouvirem essas coisas sobre a graça de Deus para esses dois gentios, as pessoas na sinagoga ficaram cheias de grande raiva. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual a cidade estava construída para lançá-lo do penhasco. Mas, passando miraculosamente pelo meio da multidão, ele seguiu o seu caminho. Então ele desceu das colinas de Nazaré para Cafarnaum, uma cidade da Galileia, à beira do mar, e estava ensinando a eles no sábado. E ficaram surpresos, quase sobrecarregados com seu ensino, pois sua mensagem era dada com autoridade, poder e grande habilidade. Querido Pai, obrigado pelo seu precioso Espírito Santo que está presente em minha vida, da mesma forma que estava na vida de Jesus, desde a concepção até o fim. Agradeço pela sua força, que é suficiente para me vivificar e capacitar além de toda limitação. Em nome de Jesus, recebo a graça de me firmar nele firmemente para que eu possa ser tudo o que Deus me fez ser. Que a presença do Espírito Santo continue a nos guiar e fortalecer, assim como testemunhamos nos momentos poderosos da vida de Jesus. Que possamos, pela graça divina, encontrar inspiração para vivermos com autoridade, poder e habilidade, manifestando o amor e a verdade que Ele nos revelou. Que, ao nos apegarmos firmemente ao Espírito Santo, possamos verdadeiramente ser tudo o que Deus nos destinou a ser. Se hoje você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Até a próxima.